Muito boa tarde para você. Hoje um especial com o nosso querido Roberto do Vale, presidente da Federação Cearense de Futsal. Ele aqui do meu lado. Muito prazer. Muito obrigado. Prazer eu já conheço. Boa tarde. Obrigado por você ter aparecido aqui na nossa humilde casa, Roberto. Eu tenho que agradecer, Leandro, pela oportunidade que vocês estão nos dando para a gente vir divulgar o futsal aqui no programa de vocês. Parabenizar, eu cheguei mais cedo hoje e tive a oportunidade de ver a grande estrutura que vocês têm aqui na ANC. Parabéns para você. Obrigado, a ANC crescendo aí, mais e mais. E se Deus quiser, estaremos juntos no futsal, fazendo coberturas, matérias a respeito. Você vai ver muito do futsal, vai ouvir, vai ver também muito do futsal aqui na ANC Esporte. Dr. Roberto tem uma linda história e uma grande história, não só no futsal, né? Você rodou em um bocado de canto aí. Eu tive conversando com o Dr. Roberto em outras oportunidades, conheci um pouco melhor. Já é rodado aí no esporte. Isso que eu estava te falando antes, eu sempre digo que eu fui abençoado por Deus e iluminado, né? Porque a minha trajetória, ela não é só no futsal. A minha trajetória, ela vem de outras modalidades. Eu passei pelo beach soccer, no auge aqui em Fortaleza, nos grandes eventos que nós tínhamos na arena, que era montada permanente ali no aterro da Praia de Iracema. E depois fui um dos fundadores, junto com o Deocleciano Chimenez, da Federação de Futebol Society, que hoje não é mais Futebol Society, é Futebol 7, que para mim é uma das maiores modalidades hoje em ascensão no nosso Brasil. E o futsal foi onde eu comecei realmente a minha trajetória dentro do esporte amador. Comecei em 85, como secretário do Tribunal de Justiça da Federação Cearense. Depois fiz o curso de arbitragem, fui anotador cronometrista da Federação, da Confederação. Depois, em 89, assumi como superintendente da Federação Cearense, quando o Inimar Braga Sancho foi eleito presidente. E aí, decolou. Então vamos voltar lá. Você falou que começou ali no beach soccer, no futebol de areia, né? Vamos dizer assim, beach soccer, né? Eu lembro que tinha umas competições na década de 90 que parava assim, o final de semana do brasileiro, que era Ceará contra Pernambuco, Pernambuco contra São Paulo, era tipo um estado contra... Liga Nacional. É muito... Ali era a Liga Nacional de beach soccer. Ali? O beach soccer ele tem uma história bonita e, ao mesmo tempo, muito triste, complicada por conta da política, né? É tanto que, na época que eu estive no beach soccer, quem era detentor da marca beach soccer era a Coque Tavares, uma grande empresa de eventos que ainda faz eventos no Brasil todo. Então, a Coque Tavares ela tinha a patente da marca beach soccer. É tanto que, depois que houve a separação Coque Tavares e Rede Globo, a Rede Globo ela não chama beach soccer, ela chama futebol de praia, futebol de areia, não é isso? Porque a patente é da Coque Tavares. Então nós tínhamos aqui no aterro da Praia de Iracema, nós realizamos grandes eventos, trouxemos a seleção brasileira, Master, para fazer jogos de beach soccer. A gente tinha o Júnior como o expoente, Júnior Negão, Jorginho, as feras do Júnior que você fala é aquele Júnior que foi do Flamengo. O Júnior que foi do Júnior Capacete. Esses caras aí, para poder... O gerente de marketing da Coque Tavares era um cara muito inteligente, era o Alcides, a gente conhecia como Cidinho. Era um avião. Então o Cidinho, ele trouxe aqueles jogadores que foram campeões pela seleção brasileira, o Leandro, que era do Flamengo, que foi seleção brasileira. Então, jogadores top da seleção brasileira de futebol, ele trouxe para o beach soccer. Até porque os caras, no final de semana, batiam uma bolinha lá na praia, em Copacabana, no Leblon, e já se identificavam com o beach soccer. Então, montou-se a seleção brasileira, fez a primeira Copa das Nações aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, com transmissão ao vivo pela Globo, porque esses eventos todos eram transmitidos de manhã pela Rede Globo. Então popularizou. Aí criou-se a Liga Nacional, nós tínhamos dois times muito fortes aqui no estado do Ceará. Nós temos um atleta que foi depois convocado para a seleção brasileira, que hoje é o único cara que ainda é remanejante daquela época, que é o
Dito. O Dito, que hoje ele tem escolinha com as meninas, com garotos, iniciando ali na Praia de Iracema, que ainda continua com o beach soccer. Mas depois veio problemas políticos, eu me afastei do beach soccer e o beach soccer deu uma desandada, entendeu? Nesse inteirinho eu migrei para onde? Para onde o esporte que estava tomando conta do lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que era o futebol society, que era praticado em campos menores e dimensões menores e também com atletas que eram oriundos do futebol. Teve uma época que se confundia muito o society com outro esporte que teve uma ascensão, depois diminuiu, que era o showball. Não sei se você lembra do showball. Lembro. Teve uma disputa ali, mas... O showball eles tentaram implantar aqui no Brasil, entendeu? Mas não pegou, não teve assim... A plástica do showball, como era uma quadra muito pequena, com telas de vidro, né? Ali, e não tinha lateral, não tinha escanteio, não tinha nada, o cara fazia a tabelinha ali na lateral, na linha de fundo. Então não teve tanta repercussão, o público não se apaixonou, não se identificou. Já com o futebol society, aí sim, aí veio, porque era 6 na linha e 1 no gol, com regras diferentes, tudo muito legal. O atleta que levava cartão amarelo, ele ficava fora 2 minutos, então ele era punido na mesma hora, a equipe ficava inferiorizada, com menos um atleta ou 2 atletas naquele período, entendeu? E foi uma febre. Pelo menos, eu fazia campeonato de beach soccer para tudo que era de empresa, para Petrobras, para Correios, para Fenabrave, Sinduscom, SESI. Todo mundo queria campeonato de futebol society. Fiz grandes campeonatos cearenses. A gente também conseguiu fazer assim, uma amizade com os detentores de campo. Conscientizamos que eles tinham que ter uma qualidade melhor de campo para poder a bola rolar melhor, para a gente ter uma qualidade de jogo melhor. Mas o futebol society cresceu demais, entendeu? Demais. Aí você chegou a ser presidente da federação ou da confederação? Fui presidente da Federação Cearense durante 8 anos, foram 2 mandatos. Nesse inteirinho de 8 anos, eu fui vice-presidente administrativo da Confederação Brasileira de Futebol 7. Porque era a única modalidade no Brasil que tinha CBF7, né? Que tinha 2 confederações. Era a Confederação Brasileira de Futebol Society eu fui um dos fundadores, junto com o Vitor e o próprio Zé Luiz Oian, que hoje é o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol 7. Nós somos o fundador da Confederação Brasileira de Futebol 7. Que aí já competia com a Confederação Brasileira de Futebol Society, que era o Milton Matani, que já faleceu na época da Covid, porque se praticava a mesma modalidade, com as mesmas regras, e tinha 2 entidades que dominavam no Brasil. Então, foi feito um trabalho junto com o Paulo Antunes, que era presidente da Federação Paulista, comigo, com o Zé Luiz, com o próprio Hugo Loureiro, lá do Paraná, para que houvesse a unificação das 2 entidades para uma só, porque o Ministério do Esporte não ia reconhecer as 2 para a mesma modalidade. Então se conseguiu fazer essa união. Conseguimos agregar. É o que, desculpa, mas é o que acontece totalmente ao contrário do que tem hoje, né? Pois é, em 2015 nós conseguimos essa grande façanha, para a gente foi uma vitória muito grande, a gente conseguir unir as 2 entidades em uma só. Mas depois de 2 anos, aí entrou em 2015, a gente trouxe a Coque Tavares, que era do beach soccer, que tinha saído do beach soccer, para ser a empresa de marketing, para criar a marca mesmo Futebol 7, que a gente já estava migrando do Society para o Futebol 7, que tinha sido uma exigência do próprio Ministério do Esporte. E se fez aquela união. Aí foi quando eu fui eleito o vice-presidente administrativo, né? Na época o presidente era o Vitor, que era um carioca. Aí tinha o Matani, que era diretor de arbitragem. Tinha o Zé Luiz, que tinha parte numa diretoria. Eu sei que eram 12 diretores.
Mas os eventos eram grandes eventos. Nós fizemos lá, em Conselheiro Lafayette, a primeira Copa do Brasil, com 32 grandes clubes, lá no Clube Dom Pedro. E lá na Marquês de Sapucaí nós fizemos, o Hugo montou, junto com a Coque Tavares, a primeira Liga Fut7, que foi com 16 maiores clubes do Brasil: Corinthians, Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Internacional. Eram os top, os maiores clubes do Brasil de camisa. Foi feito a Liga Fut7. Foi sucesso total, sendo que esse sucesso subiu na cabeça da moçada. Aí começou as brigas. O grande problema chama-se a vaidade do ser humano. Cada um queria mandar mais, aí houve o racha. A importância não era mais o esporte, era quem tinha um ego mais inflado. Era. A questão de ego é muito complicado. Eu vejo assim que a vaidade, o ego do ser humano, misturado com a política, atrapalha muito qualquer segmento que seja. E o esporte, ele é um dos maiores prejudicados com isso aí. Aí se dividiu, saíram, brigaram. Hoje em dia tem, parece que, 4 confederações. Por aí. Aí quando se houve... não é que nesse momento não está existindo outro aí, está sendo criado outro. Quando começou toda essa confusão, Leandro, eu fiquei à margem, me afastei. Mantive a amizade com todos eles, que eu ainda mantenho até hoje, um bom relacionamento. Pediram para me ser candidato a presidente e tudo. Como eu já tinha assumido a Federação Cearense de Futsal, eu tinha um compromisso na época, o presidente era o Silvio Carlos, aí eu disse que não podia encarar essa nova empreitada, porque a gente tem um limite, né, da gente, né? E me afastei totalmente do futebol 7. Encarei, abracei o futsal, porque o futsal vinha das minhas origens, e nessa época o futsal estava muito complicado. Precisava mesmo. Isso aí foi 2015, 2014, 2015. Então a gente resolveu investir, eu resolvi investir todo o meu conhecimento, a minha força que eu ainda tinha naquela época de administrar, de correr atrás e tudo, boas ideias que a gente, quando passa por muita modalidade, você vai adquirindo experiência, know-how, a troca de experiência de um estado com o outro, de um dirigente com o outro, isso aí vai aumentando o seu conhecimento. E eu aprendi muito nesse intercâmbio que eu tinha no beach soccer, com o futebol 7, trouxe tudo para o futsal. E hoje, assim, eu vejo que o futsal, ele caminha muito legal. O Silvio era que tinha uma frase que ele dizia: todo mundo hoje quer fazer futsal, surfando na onda do futsal cearense. Mas o pessoal só vai aonde está numa boa, ninguém vai para aquele negócio que está ruim, né? Tá ruim. Para querer ajudar, ninguém se prontifica, né? Mas para querer surfar na onda, tem um monte. Mas eu vejo assim, eu conversava muito com o Zé Luiz tinha um projeto, ele levou um projeto muito bom para o governo do Espírito Santo, que foi o das areninhas. Lá eles construíram 70 ou foi 80 areninhas no estado. Aí Zé Luiz passou para mim esse projeto, eu trouxe para cá, para Fortaleza, e andei conversando na época, eu acho que na época o secretário da CESPORT era o Ferruz Feitosa, passei esse projeto para ele e ficou adormecido. Não sei se foi engavetado, eles tinham outras prioridades, né? Eu sei que depois começou a aparecer as areninhas, e hoje tem essa explosão de areninhas, né? Eu acho que deve ter quase 400 areninhas. Tem muito, né? Todo no estado todo, né? Entendeu? E isso aí foi um facilitador para essa molecada que fica na ociosidade, na periferia principalmente. Hoje a gente vê os projetos sociais que tem do governo do estado, projeto Terceiro Tempo, que também é da prefeitura, entendeu? Então isso aí é muito legal da gente ver, o espaço sendo ocupado. Com a diminuição dos campos oficiais que tinha na periferia, que todo bairro tinha um campo de futebol. Com a especulação imobiliária foi se diminuindo. E com as areninhas não, que é tamanho reduzido, você vê que tem areninha em todo canto. Tem areninha bem para todo mundo, de todos os gostos, tamanho. Tem areninha espalhada. Não só em Fortaleza, todo o Ceará tem, né? A minha família é de Aracati. Assim, hoje, para mim, um referencial em administração pública chama-se
Prefeitura Municipal de Aracati, é o Bismarck Maia. Aracati tem 42 areninhas. Todo distrito tem 2, 3 areninhas. Canoa Quebrada tem 2 areninhas. Quixaba tem areninha, Majorlândia tem areninha, todo canto tem areninha. Então isso é muito legal, cara. Tem uma praça de esporte onde a meninada brinca. Antigamente o que era? Era aquele campo do barro na terra mesmo, entendeu? E hoje você vê lá aquela graminha artificial verdinha, toda cercada, toda teladinha. Quem imaginou? No meu tempo não tinha isso, era o terrão mesmo, era o terrão, aqueles campos que tinha terreno baldio, a galera ia lá, botava 2 cavas e jogava bola. Hoje em dia tá uma belezura. Não sei porque a gente não é campeão mundial mais. Porque... Pois é. O que eu vejo assim, Leandro, o bom da gente chegar a uma idade como eu cheguei, atingir hoje, passar por todas essas fases, a gente olhar assim na janela do passado e ver a evolução, né? Quando eu comecei a viajar pela Confederação para essas competições Copa do Brasil, Liga Fut 7, ia muito para o Paraná, para Minas Gerais, Rio, São Paulo, e lá, principalmente Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, que tem o período da estação fria, as arenas lá são cobertas. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Não vi. Porque lá em Minas ainda é aberto, né? Lá no Dom Pedro II. Dom Pedro né? É aberto. Se você for para Curitiba, lá a maioria dos complexos, todos eles são tipo ginásio, por causa do período frio, entendeu? Eu fui a uma competição lá em São José dos Pinhais, mesmo coberto, cara, 18 horas você ficava tremendo lá, de frio, na época do período mesmo complicado de frio. Então, quando eu falava aqui para os donos de campo, né, o pessoal que tinha os campos ali pelo Curió, Lagoa Redonda, que o foco maior de arenas é ali. Era tudo com campo natural. Então eu dizia para eles, quem tem um campo não tem nenhum, porque a grama natural não aguenta. Você tem que ter no mínimo 2, 3 campos para poder fazer um rodízio. Ou então migrar para a grama sintética. Aí os caras, grama sintética, não existe isso, é investimento muito alto e tudo. Mas hoje está aí. Olha a realidade. Toda areninha é grama sintética. Quem não tem grama sintética hoje, o pessoal não está nem aí, né? Que não quer jogar em grama natural. É verdade, é verdade. Teve uma fase no futsal, eu tiro aí pela minha pouca vivência, dos anos 90 para cá, que ali no começo dos anos 90 o futsal era muito forte. Tipo, hoje como as crianças vão para as areninhas e tudo, naquela época, no início dos anos 90, era o futsal, tinha até um banco muito forte, Banfor. Eu me identifico muito com esse banco, sabe por quê? Porque o presidente da federação era o Inimar Braga Sancho, que era filho do ex-senador José Afonso Sancho, que era o presidente do Banco de Fortaleza, que era Banfor. E o Inimar era um cara apaixonado pelo futsal. O Inimar, ele bancava um time adulto, Círculo Militar de Fortaleza, onde tinha os grandes craques, tinha Geira, Belfort, Glaucio, o Vieira, que era o goleiro, entendeu? Muito, vamos dizer, era uma guerra aqui entre Banfor, Sumov, Flávio tempo, né? Manuel Tobias já foi na época de 91, quando em 90 o Círculo Militar já era tricampeão cearense, aí deram a ideia para o Inimar, você deve fundar um clube seu, porque você está fazendo a divulgação do clube do Círculo Militar. Aí foi fundado a Ser Banfor, Sociedade Esportiva e Recreativa Banfor, que era Banco de Fortaleza. Então essa Sociedade Esportiva e Recreativa Banfor, ela nasceu, ela já foi fundada gigante, porque o Inimar tinha facilidade de arranjar patrocínio, tinha muita grana na época, o banco, né? E nessa época que foi fundado o Banfor, em 1990, a agência do banco tinha 15 agências no Brasil. Com 5 anos tinha 23, para você ver. Inauguraram mais 8 agências no Brasil. E a equipe do Banfor, o primeiro time dele, eles trouxeram 16 jogadores da seleção brasileira. É aí onde entra a história do Manuel Tobias. O Manuel Tobias, ele não era a estrela do time. O Manuel Tobias, ele jogava naquela época, não tinha o sub-20, era o juvenil.
Então o Manel Tobias, o Banfó foi disputar uma competição em Recife e viu o Manel Tobias e o Manta jogando pela equipe do Votorantim, que era muito forte também a equipe do Votorantim. E o Enimar contratou o Manel Tobias para vir jogar Banfó. O Manel não chegou a jogar aqui no juvenil, ele já veio para a equipe adulta. Na época o treinador era o Totonho, Coronel Quixadá, entendeu? E tinha Wander. Wander Carioca. Não, o Paulista. Paulista. O Paulista. O Wander Carioca é mais novo. O Wander é mais novo, E não alcançou o sucesso do Wander, né? Entendeu? Tinha Wander, tinha Jorginho, que tinha sido o melhor jogador do mundo, entendeu? Que foi um dos melhores pivôs que eu já vi jogando. Tinha o Douglas, também campeão pela seleção brasileira. Tinha o Pança, que era o goleiro, que também tinha sido campeão mundial, entendeu? Então era um elenco sensacional, eram 16 jogadores da seleção brasileira. Naquela época não tinha Liga Nacional. Era o Circuito Nacional de Futsal. Circuito. Todo mês tinha um circuito em um estado. Sim. Entendeu? A gente era o círculo, tinha o círculo da Fórmula 1 e tinha o círculo do futsal. Todo mês a gente os grandes times como Banfó e Sumov se preparavam para disputar uma competição nacional em um estado. E era todo mundo, era Banfó, Sumov, Enxuta, Trilhoteiro, Bradesco, Banespa, Palmeiras, Corinthians, Votorantim, entendeu? Só os grandes de Era cada só os estado. grandes de cada estado. Então, nesse circuito aí, o Banfó disputou. Esses dados aqui são dados da Confederação. E eu estive lá também, na parte final. Eu era um dos diretores financeiros do Banfó, depois fui para diretor de esporte. Esses dados foram repassados pela Confederação. Foi a equipe que alcançou um sucesso mais rápido no Brasil, foi a equipe do Banfó, que em 5 anos, que foi de 1990 a 1994, o período do Banfó. Depois ele entrou, pediu licença, né? Não atuou mais. O Banfó disputou 50 competições nacionais, ganhou 44 e as outras 6 ele ficou entre os 4 primeiros. Quer dizer, ele sempre esteve na semifinal dessas competições. Era um time massa, então. Era a seleção brasileira, né? Aí de lá veio o Manel Tobias, que depois foi indicado para a seleção brasileira. Depois trouxe o Choco, que era um negão que jogava demais. Quando eu vi o Choco, eu disse, esse cara não joga nada não, todo travado, todo durão. Ele tinha vindo do Uruguaiana, era um time lá do Rio Grande do Sul. Ele era um pivô. De pivô, né? Era pivô. Mas o cara batia com as duas, cara. Se deixasse ele virar, era caixa. Era caixa. Foi um dos caras mais rápidos que eu vi. Driblava demais, entendeu? Tanto que daqui, aí ele foi para a seleção brasileira. Então, quem quisesse jogar a seleção brasileira, eu vinha para cá jogar Sumov ou Banfó. O Sumov também tinha um baita de um time, né? Com Serginho no gol, tinha Manuel Tudero, tinha o Ortiz, tinha o Murruga, entendeu? Fininho, bicudo. Os caras eram brincadeira. Só tem uma coisa que a gente não gostava dessa lembrança dessa época, que o Banfó ganhou todos os circuitos nacionais e em 5 anos só ganhou um campeonato estadual, que foi 1991. A história do Banfó era uma história frustrante, porque chegava chegava em todas as finais. Às vezes vinha de um título nacional, quando chegava aqui, decidia a final do estadual com o Sumov, perdia. Eu presenciei os 5 anos, todas as 4 derrotas. Coisa assim de estar ganhando, faltar 6 segundos, empatar o jogo, e na época tinha o Golden Goal, que era o gol de ouro, né? Que era uma prorrogaçãozinha pequena. Quem fizesse o primeiro gol, ganhava. E o Banfó perdendo o Golden Goal. Eu vi o Banfó naquele ginásio Oeste de Borba, os tempos áureos, terminar um primeiro tempo de 4-0, ganhando do Sumov. 4-0. Assim, porra, hoje vai. Segundo tempo, 4-4. Vai para prorrogação. Lá do escanteio, o Ortiz vira e faz um gol, daqueles gol fantasma.
Lá do escanteio, numa quadra de futsal. Tudo que você possa imaginar. Aconteceu com o Bofó no estadual. Mas Nossa. era uma disputa salutar, era muito legal, porque terminou o jogo, a guerra ali dentro da quadra, saía todo mundo amigo, entendeu? Não sei se o Dr. Roberto concorda comigo. Aquela foi a época de ouro do futsal? Aquela década de 90 até chegar a 2000? Hoje, a moçada ganhou um título, acha que é o rei da cocada. Me desculpem vocês, mais novos. Acho que hoje mudou. Antigamente era infantil, infanto, juvenil. Antigamente a nomenclatura era assim, era pré-mirim, Pré-mirim. que hoje é o sub-9. Certo. O mirim, que é o sub-11. Aí tinha o infantil, que é o sub-15, tinha o infanto, aí tinha o juvenil, que hoje é o sub-20, e o adulto. Mas hoje, esse ano, a Confederação ela fez uma mudança na nomenclatura das competições, nas faixas etárias. Hoje tem do sub-9, eles incluíram os números pares, porque antes só era ímpar, né? Era 9, 11, 13, 15, 17. O par era o 20, né? Aí esse ano eles colocaram a partir do sub-8, 10, 12, 14, 16, permaneceu o 20 e incluíram o 21. Então é muita competição, cara, o ano todo. O que falta muito é o acompanhamento psicológico. O lado emocional, principalmente dessa meninada que vem das categorias de base, eles têm que ser tratados com muito cuidado, com muita atenção. Até por conta das redes sociais. Hoje tudo é rede social. Todo mundo vive e gira em torno de rede social. Eu tenho o meu particular, mas tem o da federação. A gente recebe por dia em torno de 50, 60 histórias da meninada da categoria de base. Sim. Às vezes os meninos ficam indignados, mandam mensagem porque a gente não divulga os vídeos dele. Mas não dá para divulgar todos os vídeos, entendeu? Então o meninozinho de 8 anos já está questionando. Eu sou o melhor. Tem que publicar os meus vídeos nos stories da federação. Então, assim, eu acho que o cuidado tem que começar dentro de casa. A responsabilidade também é dos pais. Não tem que jogar só para o treinador, nem só para a equipe, não. É a mesma coisa da escola, né? A educação vem de casa. A escola não vai te ensinar os bons modos. Ele vai ensinar português, matemática, física, química. Né? A responsabilidade dentro de casa é o pai, a mãe, a família que tem que educar, a família que tem que formatar o caráter daquela criança. A transferência de responsabilidade vem na educação dos filhos. A transferência de responsabilidade acontece dentro da quadra quando acontece o insucesso daquele time que está investindo alto, não venceu o jogo. A comissão técnica, o treinador, o preparador físico e os demais, eles não aceitam que houve falha no decorrer do jogo, que perderam um pênalti, que o goleiro levou um frango, que o ala deu um gol, que perderam 3 tiros livres. Não. Quem é o culpado da derrota? Sempre a arbitragem. Aí se chama transferência de responsabilidade. Então é muito complicado. A gente vê, como saiu a semana passada, uma matéria, não sei se você chegou a ver, sobre o futsal lá no Rio de Janeiro. Briga e ódio nas categorias de base do futsal nos campeonatos da Federação do Rio de Janeiro. Aqui a gente, graças a Deus, a gente já passou por esse período. Antes da pandemia, nós tivemos muito trabalho em alguns jogos das categorias de base. O racismo, os pais ficavam torcendo ali encostado no alambrado. Quebra a canela desse neguinho, quebra a canela desse favelado. Então isso aí trouxe um constrangimento, um trabalho muito complicado para nós da federação, porque a gente tem a obrigação... O pai e a mãe, pois é. O exemplo é que eu disse, tem que vir de dentro de casa. E quando você vê, a gente teve briga de pais contra pais nas arquibancadas do ginásio S. de Borba. Entendeu? Aí qual foi a medida da federação? A equipe que os pais causaram, foi detectado que foram causadores de transtornos e de confusões dentro do ginásio, aquela equipe ali, o jogo dele é portões fechados, é sem torcida.
O pai vai levar só a criança e só pode entrar o pai ou a mãe e não pode ficar no alambrado. Então as federações elas têm que ter essa consciência de criar mecanismos para poder podar esse tipo de comportamento agressivo, de racismo também. A gente ainda vê hoje em dia. Aqui e lá a gente escuta uma história. Olha, ontem no meu jogo, assim, um pai estava... Porque é muito difícil a gente policiar. É muito difícil policiar. Então a gente apela o quê? Nas redes sociais, fazer uma campanha, conversar com treinadores, com os pais, a gente se colocar à disposição para no treino daquelas crianças, mandar um árbitro para fazer uma palestra, para esclarecer isso aí. Porque o jogo em si é dentro das 4 linhas. Quando termina o jogo, tem que voltar todo mundo a ser normal, a ser um ser humano normal. E o atleta que hoje está começando na base, ele tem que já ter uma linha de comportamento semiprofissional, porque senão ele não vai emplacar em nenhum time. Doutor Roberto do Vale, muito obrigado por você estar concedendo essa entrevista para a gente. Outras virão, muitas outras. Você gostou da casa? Eu adorei a casa, vou dizer que eu me senti em casa, né? Pronto. Eu quero parabenizar mais uma vez pelas lindas instalações de vocês. Eu vi uma equipe muito profissional, de jovens, entendeu? Eu acredito na força do jovem, é aquilo que eu lhe falei. Isso aqui são experiências já vividas no passado, que foram sucesso. Eu acredito que vocês têm muito ainda a crescer. E agradecer a você por esse espaço, quem tem que agradecer sou eu. Por esse espaço maravilhoso, a gente bater esse papo, trocar informações, é muito bom, muito salutar a gente conversar sobre coisas boas vividas, momentos bons, falar sobre o nosso esporte, as nossas modalidades e pedir também, assim, você disse que o futsal é muito forte, ele poderia ser mais forte ainda. A gente precisava só de quê? Que o governo, que a prefeitura, tivesse um olhar melhor. Não falo nem para a federação, mas para a modalidade. Nós temos projetos sociais que são projetos sociais que revelam grandes talentos, mas que treinam hoje em praça pública, porque não tem um local para treinar. No período do inverno, a meninada treina na chuva. Então é triste isso, enquanto se tem um porrilhão de areninha, aí as quadras, os ginásios são o mínimo, onde a gente sabe que o maior talento é no futsal. E a meninada que treina, às vezes, treina na areninha para jogar o campeonato cearense de futsal, porque não tem uma quadra, um ginásio para treinar. Então a gente precisava desse olhar melhor dos governantes. Daí, olha aí, ó, meus governantes, governo do estado, prefeitura, vamos dar uma olhada especial aí pro futsal cearense, que sempre já é tradição, o futsal cearense daqui a lá já chega dando orgulho para todos nós cearenses. Eu vou ficando por aqui e fiquem com Deus. Valeu!